Então, quem se sente rejeitado, rejeita. Só que a pessoa que se sente rejeitada, ela não percebe que ela causou a situação que levou à rejeição que ela não queria. Por isso que o evitador foge das experiências. Ele foge ou rejeitando ou sendo rejeitado. Mas a questão importante é isso. É perceber a autorresponsabilidade. De que forma você contribuiu para a rejeição que você não queria? E, ao mesmo tempo, se você queria a mesma relação, por que você causou a rejeição? Normalmente, a relação toca numa dor, que é a tristeza. Essa dor pode ser o medo da rejeição, ou seja, eu não vou me entregar, eu não vou estar disponível para a relação, porque se eu me entregar, se eu estiver disponível, eu vou ser rejeitado. E muitas vezes esse comportamento de não entrega pode ser recebido pelo outro como desinteresse ou até como uma rejeição. Então, a pessoa que se sente rejeitada rejeita os outros. E aí, imagina, geralmente as dores emocionais nas pessoas, muitas vezes as pessoas se conectam como casal porque tem uma dor ou complementar ou semelhante. Então, imagina, duas pessoas com a dor da rejeição. Geralmente é difícil ser duas com a dor da rejeição. Geralmente uma é com a dor do abandono, e ela vai se apegar, vai ser dependente, e a outra com a dor da rejeição, que vai ser evitador. Então, esse está buscando e esse está fugindo. É que sempre a questão da dor, ela sempre vou colocar assim, é relativa. Exemplo, uma pessoa, às vezes os dois têm a ferida da rejeição, só que um tem a ferida numa medida maior, numa intensidade maior. Então, um pode parecer mais evitador e o outro mais apegado. Eu estou dizendo que a ferida do abandono gera o dependente, que é o apegado, e a ferida da rejeição gera o evitador. O apegado com o evitador, quanto mais o apegado quiser depender e quiser se apegar, mais o evitador vai se sentir preso e vai querer fugir. Como que a relação vai durar assim? Esse apegado precisa perceber que se ele tenta controlar, se apegar, se depender, ele vai causar uma ruptura na relação. Então, o dependente precisa cuidar de si para depender menos, para sobrecarregar menos o outro. E o evitador precisa cuidar de si para lidar com as situações sem precisar fugir. Então, é necessário o autocuidado. Nos dois casos. A aula de ontem à noite foi sobre a dependência e a dor do abandono. Então, o paralelo é esse. A dor do abandono já era dependente, que ele é o apegado, ele quer controlar. Controlar no sentido de criar vínculo e se comprometer o mais rápido possível ou cedo. Já o evitador, que tem a ferida da rejeição, ele não quer se comprometer. Ele não quer se colocar em uma situação que restringe a liberdade dele. Então, imagina, como que é essa dinâmica? Talvez combine mais dois que dependam um do outro. Mas, como eu falei, às vezes as dores emocionais se combinam por serem parecidas, às vezes por ser complementar. E mesmo quando são parecidas, uma pode ter uma intensidade maior do que a outra. O evitador, ele vai evitar responsabilidades, compromissos, como uma forma de se proteger. Então, de maneira geral, é isso. Talvez se eu explorar um pouco mais o tema que a Marli trouxe, eu vou ver se eu comento mais alguma coisa. Em relação a melhorar a relação, que a Marli tinha comentado, que ela estava sofrendo rejeição do ex-marido, que eles conversavam, eram amigos, mas que brigaram e aí se afastou. Nesse contexto, enquanto isso, se alguém tiver uma pergunta, pode escrever a pergunta. No assunto da aula, eu não teria mais nada para acrescentar. Se tiver alguma pergunta, eu respondo ela. Então, eu comentei a questão do autocuidado. É sempre importante, qualquer problema que você lide, é importante pensar no autocuidado. Como que eu cuido de mim? O que eu preciso, que eu posso dar para mim? Esse pensamento do autocuidado faz toda a diferença. O sofrimento diminui, a gente encontra
pura. Às vezes, uma parte nossa não quer fazer isso. A gente quer ficar sofrendo, esperando que o outro mude por causa do nosso sofrimento. Esse é o masoquista, que é a ferida da humilhação. O nosso eu masoquista, que é a ferida da humilhação, se coloca em sofrimento e não quer resolver. Prefere usar o sofrimento para culpar o outro. O masoquista e a vitimização é muito parecido, andam muito juntos. A vitimização é um sabotador que usa a dor para controlar os outros, e o masoquista usa a dor para esconder a ferida da humilhação. É como se ele já se colocando para baixo, para ninguém colocar ele para baixo. Então, na questão do se sentir rejeitado pelo outro, no autocuidado, é cuidar da dor da tristeza, da dor da rejeição. No segundo ponto, se sentir rejeitado também é rejeitar. De que forma você contribuiu para a situação como está? Aprender com isso ajuda bastante. E assumir a própria responsabilidade. Porque a forma como a gente fala da situação mostra se a gente está assumindo a nossa parte ou se a gente está colocando tudo na conta do outro. Por exemplo, a outra pessoa está me rejeitando. Nisso eu não estou dizendo o que eu fiz para isso. Por exemplo, eu fiz tal coisa e a outra pessoa se afastou. Porque às vezes é algo é a forma como a pessoa está lidando com o que ela está sentindo. Às vezes não é pessoal. E por último, o terceiro passo é exatamente perceber o que você quer de fato. Perceber o que você quer de fato pela fala, você quer uma reconexão. Essa reconexão, ela precisa vir de um lugar de vulnerabilidade, de se colocar disponível, de se permitir se relacionar. Aí, se você chega cobrando, é mais difícil conseguir a conexão. Ou se tentar usar a dor como uma forma de mudar o outro, também é mais difícil. O caminho mais é se colocar vulnerável. Se colocar vulnerável é reconhecer a sua parte, é não ter expectativa. E conversar com a pessoa sem expectativa, sem impor nada. Que às vezes a própria cobrança emocional afasta a pessoa. Mesmo que ela quisesse estar por perto, se tem cobrança, é normal que a pessoa se afasta. A Eliane escreveu, seria o não aceitar o término que fez ele se sentir triste? Não sei. Ela se sentir triste. Na fala, já é ex. E na fala dela, teve a briga. Mas essa pergunta não ajuda muita coisa, não. Essa pergunta, Eliane, não, é uma pergunta mais de curiosidade do que de ajudar a resolver. Mas o fato é que tem o sentir rejeitado. E aí parece que tinha que eles conversavam. Pode ser várias coisas, mas o fato é, existe a tristeza. Quando a gente busca o porquê da tristeza, não precisa do porquê da tristeza. O fato é, existe uma tristeza. Seria para explanar ou aceitar. Bom, na fala era se sente rejeitada pelo ex-marido, porque teve uma briga e ele se afastou. Então, a questão existe uma tristeza, porque tem uma rejeição, um afastamento. É que ela está chamando de rejeição, pode ser um afastamento. Nesse caso, tem uma tristeza. O porquê, se é aceitar ou não o término, pode ser. Pode ser a questão do... Quando está perto e está envolvido, tem uma dor, um sofrimento, aí se afasta. Quando se afasta, sente falta. Aí se aproxima, daí incomoda. Falando nisso, eu lembrei. Eu não lembro exatamente o termo, mas tem uma coisa que é... Eu não sei se chama não sei se chama assim, teoria do porco-espinho. A teoria do porco-espinho é essa compreensão. Eu não sei se chama teoria, mas é alguma coisa do porco-espinho. O esquema do porco-espinho, teoria do porco-espinho. Quando está muito perto, um espeta o outro. Aí dói e se afasta. Quando se afasta, sente falta. Se aproxima, um espeta o outro, incomoda.